Vamos ver aqui um exercício de uma cadeia de Markov e ver como que a gente encontra qual que é a distribuição de estado estacionário e a taxa de entropia da cadeia. Bem, então esse exemplo é baseado no modelo de Ehrenfest, que é um modelo onde a gente tem dois compartimentos, duas caixas, e que as partículas estão ali dentro. Então os dois compartimentos a gente está rotulando eles, né, um de 0 e o outro de 1, e tem um determinado número de partículas em cada um dos compartimentos, né, e consequentemente, né, um número total de partículas nos dois compartimentos. E existe aqui, né, uma abertura ligando os dois compartimentos, de forma que as partículas podem ir de um compartimento para o outro. Então nós vamos denotar por m minúsculo, o número total de partículas nos dois compartimentos, e nós vamos então, para descrever, né, o estado desse processo aí ao longo do tempo, nós vamos denotar por x de k, vai ser o número de partículas no compartimento 1 no instante k. Então a gente poderia escolher, tanto faz, o compartimento 0 ou o compartimento 1, aí escolhendo aqui o compartimento 1, de forma que se eu sei quantas partículas tem no compartimento 1, eu sei quantas tem no compartimento K, já que o total é m. Então a soma, né, dos números de partículas dos dois compartimentos em qualquer instante tem que ser sempre m. Bem, o número de partículas, né, em qualquer um dos compartimentos vai variar, então, né, podendo ir de 0 até m. Então, ao longo do tempo, o número de partículas vai variando e a gente vai ter um processo estocástico gerando uma sequência de variáveis aleatórias x1n. Então, se a gente observa esse modelo durante n instantes, a gente vai ter uma sequência aí, né, de n variáveis aleatórias. Bem, e aqui como que o modelo dá as probabilidades de uma partícula, né, ir para um lado ou para o outro, né? Então, vamos supor que no instante k, o compartimento 1 possui i partículas, ou seja, o nosso x de k é igual a 1. Então, o modelo de Ehrenfest, ele fala o seguinte, que a probabilidade da gente ter uma partícula a mais, ou seja, i mais 1 no próximo instante, no instante k mais 1, dado que no instante k a gente tem i partículas, essa probabilidade é m menos i sobre m. O m, então, é o total de partículas, então m menos i. M menos i é o número de partículas, então, no compartimento 0, né? Então, é o número de partículas de compartimento 0 dividido pelo total. E a probabilidade da gente diminuir, né, o número de partículas no compartimento 1, né, passar de i no instante k para i menos 1 no instante k mais 1, essa probabilidade é de i sobre m, ou seja, é o número né, proporcional ao número de partículas aqui no compartimento 1. Então a gente sempre tem, né, de um instante para o outro, ou o compartimento ganha uma partícula ou perde uma partícula. Aí a gente pode somar aqui os dois, né, e verificar que a soma dá 1. E esse modelo, né, ele satisfaz a propriedade de Markov, né, de forma então que a probabilidade, se a gente olhar no instante n mais 1, de eu passar a ter i mais 1 amostra, i mais 1 partículas, ou i menos 1, tanto faz, essa probabilidade que ela não depende do passado inteiro, mas depende apenas do número, né, do estado atual em que se encontra o nosso sistema, né? Ou seja, quantas partículas existem no nosso compartimento 1, que é o nosso compartimento de referência que a gente está adotando. Então, quantos que tinha no passado independe, né? Só depende do estado atual, que é o que está sendo visto aqui. Bem, essa distribuição condicional não depende do n, do instante do tempo, né? Depende, né, apenas do número de partículas que tem em cada compartimento num determinado instante. Então a gente vai ter um processo estocástico que é homogêneo. E aí essa cadeia de Markov vai poder ser descrita por uma matriz de transição fixa. Essa matriz de transição não varia com o tempo. Então, por exemplo, para n igual a 4, a gente tem essa cadeia de Markov representando aí nossa caixa 1. Então, se a gente estiver com 0 partículas na caixa 1, a gente pode, né, ganhar uma partícula, ir para x igual a 1, né, com probabilidade 1.
Com probabilidade de 1, se a gente está com 0 partículas, a única coisa que pode acontecer é ganhar uma partícula. Se a gente está no estado que o x é igual a 1, ali pode ganhar ou perder partículas. E aí vai ser dada a probabilidade de acordo com essa equação 402. Então, a probabilidade de ganhar partículas vai ser 3/4, né, que é o número de partículas no compartimento 0 dividido pelo total, que é 4. E a probabilidade de perder a partícula é o número de partículas no compartimento 1, no estado atual, dividido por m, no total. Então vai dar 1/4. Então, a probabilidade de 1/4 a gente pode perder uma partícula, a probabilidade de 3/4 pode ganhar uma partícula. E indo então, se a gente estiver no estado em que a gente tem 2 partículas no compartimento 1, a gente pode ou ganhar uma partícula e ir para cá, ou perder uma partícula e vir para cá. E as probabilidades meio e meio, né, segundo essa regra aqui de 402. E assim por diante. Então essas probabilidades que estão aqui representadas no gráfico aqui, né, essas probabilidades todas, a gente pode representar elas também, né, numa forma de matriz, que é o que está aqui. Então a gente pode representar na forma matricial, mostrando aí, né, de acordo com qual estado que a gente está. Então, se eu tenho no estado atual com 0 partículas, a única coisa que pode acontecer é eu ir para o estado onde eu vou ter uma partícula. Então, com probabilidade de 1. Se eu estou no estado que eu tenho uma partícula, eu posso tanto ir para o estado com 0 partículas, né, com probabilidade de 1/4, ou eu posso ir com o estado que tem 2 partículas, com probabilidade de 3/4. Então, assim por diante. Então, essas transições que estão aqui, estão representadas aqui na matriz. Bem, para a gente achar a distribuição de estado estacionário, a gente tem que achar a distribuição que satisfaz essa condição. E para ser uma distribuição, né, tem que satisfazer essa condição também. Então, os nossos mi's, né, têm que ser maiores que 0 e somar dá 1. Então, satisfazer essa condição é a mesma coisa que satisfazer essa condição. Eu posso passar, né, subtrair mi dos dois lados, aí colocando mi aqui em evidência, aí aqui fica a matriz de identidade. E P menos I vou chamar de Q. Então a matriz Q é a matriz P menos I. Então a matriz P, que é do slide anterior, menos matriz de identidade. Então aqui, menos a identidade, apareceu menos 1 aqui na diagonal. E lembrando que na diagonal aqui era tudo 0. Já que no determinado estado a gente não pode continuar no mesmo estado, essa diagonal ficou sempre 0, né, para esse exemplo específico. Né? E então, subtraindo a identidade da matriz P, a gente tem essa matriz, estamos chamando ela de Q. Então a gente quer, né, solucionar agora esse problema, é a mesma coisa. Né? Solucionar esse problema ou outro problema, os dois problemas são equivalentes. Mas a gente quer ainda colocar esta restrição. Então, se a gente olhar para a matriz P, então a matriz P ela é uma matriz que a soma de qualquer linha ao longo das linhas delas é sempre 1. Já que as probabilidades, a soma das probabilidades da gente sair de um estado e ir para outros estados tem que dar sempre 1. Então a soma das linhas na matriz P é sempre 1, ou seja, qualquer coluna que eu pegar na matriz, ela coluna que é redundante. Então vamos supor essa coluna. Se eu eliminar essa coluna, eu posso recompor ela porque eu sei que em cada linha tem que somar 1. Então se eu pegar a primeira linha só tem 0, então eu tenho que colocar 1 na primeira posição para a soma dar 1. Se essa linha aqui já tem 1/4 e 3/4, que já são 1, então logo esse elemento aqui tem que ser 0. Nessa linha aqui eu tenho meio e 3 zeros, então esse elemento tem que ser meio também para a soma ser 1, e assim por diante. Então qualquer coluna que eu pegar, ela é redundante. E o mesmo vale para a matriz Q, né? Já que a gente apenas subtraiu, né, a identidade, que é o P menos I, então a soma nas linhas de Q tem que ser sempre 0. Então, para poder incorporar essa condição, a gente pode substituir qualquer coluna da matriz por uma coluna de 1s. Então, por exemplo, aqui peguei a última coluna e substituí por uma coluna de 1s. E eu vou então, né, ao invés de
resolver esse problema, onde eu tenho mi transposto vezes q igual a zero, eu quero agora resolver esse problema, mi vezes essa matriz Q2 tem que ser igual, em vez de ser o zero, eu tenho que colocar 1 na posição correspondente. Agora eu coloquei aqui a última coluna, eu coloquei 1, então aqui tem que ser 1. Então, de forma que na hora que eu fizer o mi transposto vezes o Q, quando eu analisar a última coluna, isso aqui tem que ser igual a 1, ou seja, é essa equação. Então eu estou incorporando essa equação ao sistema. Então, para resolver o sistema, a gente multiplica pela inversa da Q transposta dos dois lados. Então, multiplicando aí pelos dois lados da inversa do Q transposto, a gente vai ter a forma de determinar quem é a distribuição de estado estacionário. E aí, para esse exemplo, a gente acha a solução. A distribuição estacionária é essa aqui. Bem, então vamos ver aqui, né, solucionando, fazendo a mesma coisa no Octave. Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui, vamos definir quem que é a matriz P. Então vou colar aqui, fica mais fácil. Então aqui a matriz P. Então, temos aqui a matriz P. E vamos fazer então, criar a matriz Q como sendo P menos uma matriz identidade do mesmo tamanho da matriz P. Pronto. E aí nós temos que incorporar, né, vamos fazer igual a gente fez na transparência, vamos incorporar uma coluna de uns. Então eu vou chamar aquela matriz Q2 de Q2 e vamos fazer então a última coluna da matriz, igual está na transparência, né, sendo uma coluna de uns. São 5. E aí vamos calcular, né, quanto que é a resolução daquele sistema, né? Então é aquele vetor 0001 vezes o inverso do Q2. Agora deu o resultado, agora o resultado está certo, né? Então essa é a distribuição de estado estacionário. Deu um erro ali, não sei o que aconteceu, né? Isso aqui tá dando alguns problemas na hora que tá fazendo a gravação. Mas... Ups. Vamos rodar aqui aquelas linhas de novo. Pronto. Então essa é a distribuição de estado estacionário. Então se a gente fizer, né, calcular quem que é mi transposto vezes o P. Aliás, o mi a gente não atribuiu quem que é isso aqui, né? Vamos chamar isso aqui de mi, né? Distribuição de estado estacionário. E, cadê? Mi transposto vezes o P. E, na verdade, o que a gente definiu como mi, esse aqui é o mi transposto, né? Então vamos colocar aqui o transposto. E calcular mi transposto vezes mi. Esse aqui é o mi de novo, né? Mi transposto. Ou seja, isso. Então, se a gente tiver com a distribuição mi e aplicar a transição matriz P, a gente cai sempre no mesmo lugar. A gente pode fazer isso n vezes, vai ser sempre o mesmo resultado. Então essa distribuição mi é a distribuição de estado estacionário. Bem, agora vamos analisar aqui a matriz P. Se a gente fizer P elevado a 100, ou um número bem grande, então a gente vê que
existem duas linhas diferentes, né? Uma linha que é esse 0,125, 0,0,125, 0,0,125 e a outra linha que é 0,5, 0,5, 0. Então, e as outras linhas são iguais. Essas linhas, né, como são duas linhas diferentes, o que vai acontecer é que essas duas distribuições, né, então essa distribuição, essa aqui e essa distribuição aqui, as duas são distribuições que, se a gente chegar, se o μ for esse valor, ela vai ficar oscilando entre eles, né? Então vamos pegar aqui, vamos supor que a gente começa com esse aqui, que é 0,50, né? Então suponha que o μ seja isso, e se a gente fizer agora, né, nosso μ como sendo μ transposto vezes P, então esse aqui é o nosso μ. Agora deu outra linha, tá vendo? E se a gente fizer isso de novo, dá outra. E fica alternando entre as linhas. A gente pode fazer isso várias vezes, né? Vamos supor aqui de 1 a, sei lá, 100. E então μ é igual μ transposto vezes o P. Então, transposto, que é o μ. Vamos ver aqui quem que é esse μ. Para ocupar menos espaço, vou colocar aqui transposto. Igual 1 a 100. Então a gente vê que está alternando entre as duas distribuições. Então, mas nesse caso, essa não é uma distribuição estacionária, né, mas fica oscilando entre os dois, né? Então existe essa situação que a gente pode verificar quando a gente faz o P elevado a um número grande, né, a gente analisando para as linhas desse resultado de P elevado a um N grande, a gente vê essas distribuições quando a gente tem essa oscilação, quando é possível existir essa oscilação. E no caso, quando isso não existir, tiver só uma distribuição estacionária, as linhas de P elevado a um número grande vão ser apenas os valores, a distribuição de estado estacionário. Então recomendo depois fazer outro exemplo e verificar, né, os resultados aí em outros exemplos. Então a distribuição de estado estacionário que a gente encontrou é essa aqui. E para a gente calcular a taxa de entropia na cadeia de Markov, nesse caso uma cadeia de Markov de primeira ordem, então a gente pode usar essa simplificação que a gente já viu antes, né, de forma então que a taxa de entropia vai ser a entropia de x2 dado x1. Então, entropia de x condicional de x2 dado x1, né, é esse aqui, onde, né, a gente pode escrever px2x1, a conjunta, como sendo, né, a condicional px2 dado x1 vezes px1. E aí fica o px2 dado x1 vezes log de px2 dado x1, onde px2 dado x1 é p e j. A notação que a gente está adotando, né, na matriz. É o p e j equivale a px2 dado x1. Então, fica um px2 dado x1 que vem daqui com esse aqui, né? Então fica isso aqui. E o px1, que a gente pode colocar em evidência, que é a distribuição, né, que no limite, né, é o estado estacionário, né, é a probabilidade de cada um dos estados. Então, no final, a nossa taxa de entropia pode ser escrita como um somatório ponderado das entropias das linhas, né, aqui a gente tem o J fixo, cada uma das linhas está fixa, linha da matriz fixa. Então, a entropia da linha ponderada pela probabilidade do estado correspondente, né, do iésimo estado. Então, para esse exemplo, a gente tem então, aquele somatório, fica a probabilidade de estado 1 em estado estacionário, vezes a entropia da primeira linha, mais do estado 2 com a entropia da segunda linha, etc. até o quinto. E abrindo aí, resolvendo, a gente chega nessa solução, a taxa de entropia para esse processo.
Bem, então termina aqui esse exemplo e tem outros exemplos no material da disciplina. Eu recomendo que vocês, né, revejam os outros exemplos, vejam as diferenças, né, e façam também os cálculos, né, no Octave, comparar, né, e os resultados e ver o que cada um tem de igual e diferente.